correria. Mas eu não cheguei atrasado, cheguei às 7 da manhã. Não parei até agora. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Hoje faremos a nossa palestra sobre finados. Nós vamos ler o Evangelho, fazer a prece, lerei algumas questões que o nosso amigo Raimundo pediu e ele fará a explanação do estudo desta tarde. Alguns avisos rápidos. Nossa casa funciona todos os dias. Amanhã teremos estudos de 9 às 10 horas da manhã, o Evangelho, de 10 às 11, Memórias de um Suicida. Então vamos ler a página inicial do Evangelho e fazer a nossa prece. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, com os Espíritos enviados pelo Senhor, para estudarmos a doutrina espírita, hoje o Livro dos Espíritos, e pedimos, Senhor, que possamos em Teu nome invocar alguns desses irmãos, como o nosso querido Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor. Ele, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Bom, o nosso irmão Raimundo pediu que lêssemos algumas questões do Livro dos Espíritos. Comemoração dos mortos, funerais. Questão 320. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra? Respondem os espíritos. Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Pergunta 321. Pergunta Kardec aos espíritos. O dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para vir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? Resposta. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como nos outros. Letra A, ou subpergunta A. Esse é para eles um dia de encontro junto de suas sepulturas? Resposta. Nesse dia, eles lá estão em maior número, porque há mais pessoas que os chamam. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Subpergunta B. Sob que forma ali comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta. Aquela sob a qual os conhecemos quando encarnados. Então passamos a palavra ao nosso irmão Raimundo, que Deus te abençoe, que Jesus e o nosso altivo te inspire. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Embora sejamos redundantes, é sempre uma grande satisfação, né, podermos falar do Evangelho de Jesus da forma rediviva, né? O Senhor, quando
estava próximo dele partir, né? A partir no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ele começa a se despedir dos apóstolos. E tudo aquilo que ele falou para os apóstolos na despedida, inclusive o ato de lavar os pés, né, que é o capítulo 13, no 14, onde está prometido, até as preces que ele fez no horto, é extensivo a nós, que somos sucessores dos seus apóstolos, né? Claro, guardadas as devidas proporções. Aí entra o outro lado, é uma grande honra, mas também é uma grande responsabilidade, porque aqueles que o Senhor planejou a reencarnação dele junto com ele para a implantação do Evangelho, eram almas que estavam muito à frente da nossa. Tá? Tanto que eles iam para o suplício, né, para a execução, ser passado por fio de espada, esmagado por pata de cavalo, queimado vivo, né, devorado por feras famintas, cantando, orando. Qual de nós que tem essa disposição hoje? Então, há 2000 anos ele planejou aquele grupo, né, porque ele precisava de ombros mais fortes do que os nossos. Hoje, imagina naquele tempo, para que ele pudesse iniciar a implantação do seu Evangelho. E ele o fez, tá? Ele o fez realmente de tal maneira que chegou a nós hoje, ó, com toda a extensão. Mas só que quando, nesse processo aí da despedida, no capítulo 14, né? O capítulo 14 de João é fantástico, né? Tem vários eventos que o codificador pegou para formar algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que mais toca a nós espíritas são aqueles versículos 15, 16, 17 e 26, onde ele constrói o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que mostra para a gente, com todos eles muito importantes, mas que mostra para a gente com toda a clareza, né, a pujança, né, do Evangelho de Jesus, a sua capacidade de previsão, o seu planejamento e a função do Espiritismo é o 26. Ele fala, o Espírito de verdade, que vocês não conhecem, né, ele vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazê-los lembrar o que vos tenho dito. Então, ele vai, o Espírito de verdade vem nos ensinar aquilo que ele não podia há 2000 anos. Por quê, gente? Se nós não tínhamos a menor condições de entender o que era a mediunidade, o que era a reencarnação, o que era a morte, tá? Não tínhamos a menor condições. Então, por isso, ele deixou para o Consolador. É bom observar que dele, né, quando ele falou isso até o Consolador, tem 18 séculos. O Consolador só chegou em 1857. Ele tinha 30 anos, 30 e pouco por aí, então levou o quê? 18 séculos e 20 anos para que nós amadurecêssemos o suficiente para que ele pudesse nos mandar o Consolador. E ainda hoje, quantos na Terra assimilam o Consolador? É um grupo muito pequeno. Mas isso nos enche de entusiasmo, exatamente, tá? Porque o Senhor aceita o nosso pequeno óbolo. Tá? Ele, entre aqueles 12, ele tinha um que tinha nível superior, que era o cobrador de impostos, um que sabia ler e escrever, que era o Judas, e os outros eram analfabetos. Então eu estou nessa condição dos 10 aí, dos analfabetos, mas que tinham um propósito o quê? De assimilar o Senhor e dar continuidade à implantação na terra do seu Evangelho. Ele mesmo falou, enquanto faltar um ponto ou um J, de quem? Do Evangelho, eu aqui estarei. Significa que a nossa caminhada até chegarmos a espírito puro, que é quando nós nos libertamos e vamos para as esferas celestes, não necessariamente faremos tudo isso no planeta Terra, a gente pode ir para outros planetas também. Mas o planeta está indo, e não necessariamente a gente consiga ir com ele, a gente pode não ir moralmente o suficiente e sermos degradados. Essa é a questão chave para nós no momento, né? Eu gosto muito de falar essa expressão, aliás, amanhã é dia, né, de Enem. Nós estamos fazendo o Enem para passar para o planeta de regeneração. É imprescindível perceber isso. Ó. Nós chegamos no planeta Terra, vindo de planeta primitivo, porque nós chegamos a esse ponto. Estamos há bastante séculos, a maioria de nós, no planeta de prova e expiações. Aprendemos bastante, assimilamos bastante Jesus e entendemos, nós que estamos aqui, já estamos entendendo o Consolador. O que o Consolador nos ensina? Além de resgatar o Evangelho, nos ensinar o Evangelho com uma linguagem mais fácil, né? Ele também nos ensina que nós somos espíritos. E como tais, por que existe a discriminação? Pura ignorância.
Tá? Eu reencarno como homem, como mulher, como preto, amarelo, branco, roxo, africano, francês, de acordo com a minha necessidade, pela bondade do Pai. Onde tiver o gênero de prova que eu preciso passar, o Pai me concede a reencarnação. Como todas as plagas do universo. Tem espíritos encarnados e desencarnados, ele tem seus anjos, seus ministros, que no nosso caso nós conhecemos um único, né? Que é Jesus. Então, esse Jesus, e aí entra uma questão de fundo, nós precisamos trocar o conceito que nós trazemos das religiões, que nós passamos por elas, que foi muito importante para nós. Jesus não é nem artigo religioso e nem um mito, que também tem Jesus como mito. Não, Jesus não é um mito, é um espírito que fez a mesma caminhada que nós estamos fazendo, mas ele é anjo há muitos anos. Nessa trajetória que a gente vê lá no Evangelho de João, quando ele chega lá no horto, ele ora para os apóstolos, para nós, e ora para ele. E nessa oração ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. E quando ele fala: eu moro à direita de meu Pai, à direita de meu Pai só os anjos. Quer dizer, como a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, olha quantos anos ele já é anjo. Imagina o sacrifício que foi ele sair da região beatífica que habita o Pai, da dimensão que habita o Pai e os anjos, para botar o corpo na Terra. Então, esse seguramente é o maior sacrifício que o Senhor fez. Não foi o da cruz, não que o da cruz não tenha sido ignominoso, foi sim, mas da cruz quase todos aqueles que aceitaram Jesus naquele tempo foram executados. Tá? Muitos crucificados. Pedro, por exemplo, foi crucificado e não aceitou ser crucificado em pé. Porque eu não sou digno de passar pelo mesmo método. Eu vou ser crucificado sim, mas eu quero que seja crucificado de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Pedro. Porque ele não aceitava a igualdade com Jesus, naturalmente. Né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender, gente, é que um dos fatos mais relevantes da codificação do Consolador prometido por Jesus é esse aprofundamento da reencarnação. Porque a reencarnação é conhecida dos hindus e de outros povos há muitos anos antes de Jesus, mas não tinha a clareza que o Consolador traz. Tá? Eu destaquei um trechinho aqui para que nós possamos entender essa questão do morto, né? Que hoje nós estamos falando de finados, tá? Foi dia de finados há 2 dias, né? Gente, sem percebermos, se percebermos a reencarnação, a gente começa a perceber que a morte não é como se descreve, né? Como as religiões tradicionais nos passaram, né? Mas a reencarnação ela é tão importante, tão imprescindível para o entendimento da vida do espírito, que o codificador, na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele gastou 2 capítulos. É o capítulo 4 da segunda parte e o capítulo 5. Tá? O capítulo 4 tem várias questões, e o 5 é um resumo na questão 222. Ela é imensa, ela tem várias páginas. E lendo só essa questão, cara, muda muito a cabeça de quem quer mudar. Né? Porque enquanto a gente não quiser, a gente não muda. E de quem tem condições de entender. Eu saquei 2 ou 3 pedacinhos de parágrafo aqui, da 222, para a gente ter uma ideia. Ele fala assim, o codificador: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Né? E fala mais, mas Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Então, você veja bem, há quanto tempo se sabe da reencarnação, mas tem dificuldade em entender. Os indianos, a Bíblia deles é o Bhagavad Gita. Quem escreveu isso foi Krishna. Krishna, um espírito de altíssima envergadura, segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, o primeiro pré-reformador cristão espírita que ele mandou ao planeta. Tem cerca de 5.500 anos que ele esteve na Terra. Tá? Então, nesse tempo, ele, mas os egípcios, que são os exilados, é um dos povos que faz parte do grupo dos exilados do Capela, eles conheciam perfeitamente a reencarnação. Só que encarnados, eles entendiam que reencarnar era a ressurreição. Você ia ressurgir no mesmo corpo. Tanto é que as pirâmides, o que são as pirâmides?
túmulo de milionário, em que o cara enterrava com o corpo e com muitos dos seus bens, soldados, serviçais, etc, etc. Porque ele achava que ia reencarnar naquele corpo. Então, a confusão estava exatamente nisso aí. Que, na verdade, não tem como, né? Fisicamente, biologicamente, é impossível. Porque no ato que o fluido vital se esgota no nosso corpo, as nossas células começam a se deteriorar. Tanto que em cerca de 15 horas você já não se aproxima mais do cadáver se não for tratado. Ele começa a cheirar mal. Às vezes, em alguns casos, vai mais ou menos, dependendo do estado de saúde da pessoa, mas seja lá como for, no mesmo corpo não dá para voltar. E aí, essa é a grande sacada. E quando ele foi falar disso, né, ele falou várias vezes, mas quando ele foi falar para Nicodemos, doutor da lei, Nicodemos não entendeu. Ele fala, Nicodemos, você que é doutor da lei não entende? Não vou nem tentar com esse povo aqui. Ó. Daqui a 2000 anos, 2000 e tantos anos, eles vão estar lá no CEAP, e lá no CEAP eles vão ter várias oportunidades de estudar, e se quiserem podem entender. Então, concluindo a terceira parte que eu peguei na questão 222, ele fala assim, ó, o codificador, seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Olha só, gente, que clareza, né? Como é que o Kardec tem uma capacidade de síntese e de aprofundamento. E, sei lá, ele faz assim uma espécie de uma cola que prega na nossa cabeça, prega na nossa mente, né? Então, ele está dizendo aqui, gente, Pitágoras, um dos homens mais inteligentes da Terra, como é que ele pode se impressionar com isso, se ele não tivesse encontrado fundamento? Ou se fosse uma pessoa sem nenhum conhecimento, etc., pode até ser que a gente achasse, não, mas ele não. Mas não foi só Pitágoras. Os sábios egípcios, os sábios indianos, então, todos eles conheciam isso. E esse tal de Krishna, gente, ele era descendente dos Vedas. Os Vedas é um povo muito adiantado que veio para a Terra exatamente para, num determinado momento, conceber esse filho, o Krishna. Eles viviam naquela floresta de cedro que tem entre a Índia e o Nepal. Ainda tem um resquício dela lá hoje, porque o resto virou móvel, né? Mas ainda tem um resquício dela lá hoje. Então, depois de 50 mil anos na Terra, o povo desenvolvendo ali a inteligência daquela região ali, um dos filhos se torna, desce um dos missionários de Jesus para ser um dos filhos dessa raça. Isso está bem claro no livro Depois da Morte do Leon Denis. Tá? E aí, veja bem, como é que pode uma ideia dessa impressionar tantas pessoas de escola? Para a gente perceber o seguinte, não adianta insistir com quem não está percebendo ou não quer perceber. É necessário que a pessoa queira para que a gente possa passar a mensagem, né? Aí está a grande sacada dos diversos cursos que tem na Casa de Espírito, os diversos livros, porque com o estudo o trabalhador se elabora, se prepara e ele torna um disseminador, entendeu? E é aí que está a fase da continuidade do trabalho dos apóstolos, não só do Evangelho de Jesus, mas como da doutrina, das diversas doutrinas, né, que, condensada no Espiritismo, explicada no Espiritismo pelos Espíritos, através da direção do Espírito de Verdade, nós tomamos conhecimento e toca a nossa razão. Tá? Então, hoje eu não acredito na reencarnação porque uma igreja, uma religião me impôs, não. É a minha razão que me concede. É igual a fé. O que é a fé raciocinada? A fé raciocinada, ela não me foi imposta. É uma fé que eu desenvolvi, cada um de nós desenvolve. É aquela que pode enfrentar qualquer situação de frente em qualquer época. Se a pessoa enfrenta a doença, enfrenta a morte, enfrenta isso, enfrenta aquilo, tudo. Qualquer coisa, a fé é verdadeira. Não se esqueça que a fé sem obra é vã. Então, para que a nossa consciência fique respaldada, é necessário desenvolvermos os valores que Jesus coloca no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Porque isso forra a nossa consciência para que possamos retornar à pátria espiritual em condições, vamos dizer assim, de voltar para a colônia, e dá uma celeridade nesse processo de chegarmos a espíritos adiantado mais cedo. Então, uma vez que nós demos uma passadinha então, na questão 222, que elucida a questão da reencarnação, nós vamos dar uma passadinha, gente,
é provável que vocês já tenham lido algum livro do André Luiz. O André Luiz tem um livro, Obreiros da Vida Eterna, dos 13 que representam a vida, que mostra a vida no mundo espiritual, que o total são 16. Esse Obreiro da Vida Eterna, o eixo dele é o seguinte: André Luiz e um dos seus companheiros de trabalho desce com um orientador lá da Colônia Nosso Lar para fazer o desencarne de 5 pessoas. É fantástico, todos eles, mas esse livro em relação a essa questão dos mortos, né? E eles fazem, ele descreve, cada um deles, né? Que eles vieram fazer o desencarne. Mas o que é muito importante neles, muitas das coisas que é importante, há num momento, Hilário, né, que é aquele amigo do André, que acho que a melhor opção que o André escolheu foi levar o André, porque o Hilário pergunta tudo aquilo que a gente perguntaria. Aí ele pergunta para o benfeitor: mas vem cá, todo mundo quando desencarna recebe uma equipe dessa para lhe ajudar? Ele: não, é só quem tem crédito. Pensaram? No que a gente pensar em forrar a nossa consciência, é necessário. E todos os 5, quando você vai ver, tinha crédito. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que você se predispor a fazer o bem, não importa. Eu estou vendo aqui 2 jovens trabalhadores, parece que o Tiago está passando para elas ali um ensinamento de como é que opera os equipamentos que coloca a gente no ar aqui. Vocês não têm ideia do peso disso para a gente. Você não tem ideia disso. Um dos caras que vieram fazer o desencarne, sabe o que ele fazia? Dava passe. Não fazia palestra, não dirigia a casa espírita, não coordenava cura, só era algum passista. Mas era aquele cara que dava o passe. Tá? Eu já ouvi a orientação de um benfeitor: quando você der o passe, não permita que o passe seja mecânico. Esse gesto que a gente faz é a nossa mente dirigindo os fluidos, mas ele tem que ser sentimental. Aquela prece que você está fazendo passe, quando você fala que seja desligado os fluidos inconvenientes, curado o corpo físico, você tem que falar mesmo com fervor, porque realmente vai acontecer. Quando você busca energia e pede os fluidos salutares, você tem que sentir isso. Não pode ser um gesto mecânico. O gesto é simplesmente o direcionador da nossa mente. Tá? Então, esse camarada, ele tinha crédito com os benfeitores, que nada acontece por acaso. Quando tinha alguém que realmente necessitava de um passe muito intenso, os benfeitores levavam esse doente de alguma forma para botar na cadeira dele. Então, na fileira que ele fosse dar o passe, porque pela característica dele. Então, você vê só, o cara é o dirigente da casa espírita, às vezes, se ele é o dirigente da casa espírita, você ia sentir, entendeu? Porque, está dirigindo a reunião, o outro está fazendo a palestra, isso tudo é mecânico. É necessário envolver sentimento. Por isso, sinta prazer, sinta alegria em qualquer atividade que você fizer. Tá? O amorável Dr. Bezerra, quem não conhece esse benfeitor, né? Ele diz o seguinte: 3 coisas que eu me levar vida simples, trabalho ativo e consciência tranquila. São só 3 coisas para você viver bem e desencarnar bem. Mas essas 3 coisas não são tão simplesinhas assim, não. O que é vida simples? Não importa se você é um intelectual, se você é rico, é pobre, não importa, vida simples. Não torne a sua vida complexa, senão você não tem tempo de refletir sobre as coisas do espírito. Quem de nós não conhece alguém cheio de dinheiro que tem uma mansão aqui no Recreio, uma casa em Búzio, outra em Cancún, outra não sei o quê? O cara fica igual um maluco para lá e para cá e praticamente ele nem goza isso, né? Então, vida simples, não importa, sou rico, milionário, posso ter tudo isso, mas se tiver, não deixa isso tomar conta da sua vida. E se eu não tiver, não deixa eu não ter também. Se contenta com o que tem, trabalha com o que você precisa, é vida simples. Trabalho ativo, o que é isso? Cara, seja aplicado naquilo que você fizer. O que você faz? Eu sou faxineiro, eu varro o chão, o que você faz? Eu sou cirurgião, abro o carro, não importa. Trabalho ativo, que seja verdadeiro, autêntico. E consciência tranquila. O que é consciência tranquila? O que é que nós levamos, o que é que nos julga no momento da morte quando retornamos? A nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o padrão está aqui. Então, que quando chegar o momento do desencarne, que eu não tenha nada ou ninguém que eu não possa olhar de frente. Porque tem gente que pode até... A gente não precisa ter inimigo, mas tem gente que não gosta da gente. Mas ele não gosta por quê? Se o motivo é dele, paciência. E se ele bater de frente comigo, falar... Tá, fulano, mas por que você não... Mas eu fiz foi isso.
Porque depois da morte acontece muito isso. A gente encontrar o espírito que não gostava da gente e a gente acertar as questões. Se não acertar, já sabe, vai ter que nascer de novo junto com ele. Então, gente, essas coisas todas que o Espiritismo nos trouxe, nos leva hoje, com toda a propriedade, tá, desenvolvermos a nossa fé. Aí você vai dizer, mas e aí se bateu o câncer? Pode chorar, cara, chora. Se for necessário. E se quebrar economicamente, chora se for necessário. E se prender o grande amor. E se alguém da nossa família, da nossa relação, desencarna, vai sentir saudade, vai chorar? Claro, mas não se desespere. Tá? Não perca, não deixa que isso entrave a nossa continuidade. A gente pode ter queda, pode tropeçar, mas levanta imediatamente. Tá? Através da prece, através das boas ações e retoma a vida. E é muito, olha só, o que Emmanuel fala, então, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, na introdução. A introdução dos livros do André Luiz são feitas pelo Emmanuel, né? Ele fala assim, o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações, refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando a inteligência. Por pura ignorância. Mas o senhor sinto saudade da minha mãe? Claro, eu já enterrei mãe, pai, até um filho, meu filho mais velho. É claro que é duro, cara, você chora. Mas a gente já sabe que não morreu. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e num planeta de provas e expiações o meu corpo é muito material. Então ele funciona como uma campânula do espírito que não me deixa ver no mundo dos espíritos. Mas quando eu durmo, eu vejo. Mas os médios não, o médio vê janela, tá? O médio não vê estuantemente no mundo dos espíritos, não. Salvo algumas exceções, né? Mas na maioria dos casos é isso aí. Você vai lá no livro dos médios, por que ele não vê? Porque ele não está projetado, o corpo dele, num planeta de provas e expiações, e a mente, não está projetado para viver duas vidas, a de encarnado e a de desencarnado, ele não suportaria. Por isso que o médium só vê o que Deus permite. Você fala, mas de vez em quando eu sonho e vejo uns troços monstruosos lá. Sempre que isso acontecer, saiba. O senhor ainda agora está dizendo, você precisa estudar, precisa saber, precisa trabalhar. Porque no ato que você toma conhecimento do que é isso, esse problema passa, acaba e você vai trabalhar. E se você não fizer, é contigo. Aí eu vou te dar um caminho. Vai lá e pega o livro Os Mensageiros do André Luiz. Até o capítulo 13 ou 14 você vai ver lá completamente, tá, o contrato que o médium assinou. Com toda a clareza. Né? Inclusive o André tem a oportunidade, quando ele está para escrever esse livro, né, Clarencio lhe dá a permissão e manda Tobias levá-lo lá no Ministério das Comunicações. Né? E quando ele chega, ele sobe as alamedas, né? Esse livro, Os Mensageiros, esse título, é o título da universidade que forma médium na colônia Nosso Lar. E André fala para tu, caramba por minha conta. Como está muito bem a mediunidade na Terra. E por quê? Isso aqui é muito bonito, é muito bom. E desde quando que o curso faz? Muita gente faz o curso e não faz não, André. Aí ele sobe para falar com o Aniceto. O Aniceto fala, a gente treina milhares aqui, só alguns fazem. É só você ver. Quem faz atendimento fraterno na casa durante muito tempo, quantos médios você já atendeu e quantos você viu trabalhando? Está lá no livro. Tá? E aí, André, posso falar com... Isso aqui, um pátio cheio de gente. Posso falar com eles? Pode, a maioria é repetente. Aí chega lá para falar com um, aí chega para a moça, e você? Como é que foi? Eu simplesmente vendi a minha mediunidade, 8 anos no umbral. Aí pega o outro, e você? Eu tinha um magnetismo incrível, magnetismo era para curar, para ajudar, mas ele tinha um magnetismo de tal maneira que se ele desejasse alguém, ele fazia essa pessoa fazer o que ele queria. E o meu colega doutrinador, esse que eu acho injusto. E chega para ele, e você? Olha, eu decorava o evangelho e jogava na cara do Espírito. Você está sofrendo porque você merece, falta de caridade. 11 anos no umbral. E coitado. Então, eu tenho um cuidado danado com isso, porque essa é uma das minhas atividades. Então, e você vê, se ele tivesse feito igual Bezerra, né, de maneira simples, né, dedicado, consciência tranquila, como muitos fazem, chega lá brilhando. Então, lembrado do Dr. Bezerra, quando Celina desperta ele, né? Aí, entre muitos casos ali, ele escuta
um monte de vozes, gente cantando. Celina, o que é isso? Ela, vem aqui, Bezerra, vem ver. Aí chega na janela, aquele montão de gente cantando e batendo papo. Quem são? São aqueles, Bezerra, que você doutrinou, aqueles que você socorreu, deu a carteira, né? Tá? São aqueles que você tratou, vieram bater palma para você. Então, pense nisso. Então, o quanto retorna. Lembra que Jesus falava que se você faz uma coisa bem, mas de bem mesmo, de coração, você recebe 100 vezes, centuplicadamente. Centuplicadamente é 100 vezes? Não, Jesus não dá essa conta matemática. Quando ele fala para Pedro 70 vezes 7, não é 490, é muito. Então, o pouco bem que a gente faz tem um peso muito grande para nós. Tá? Por quê, gente? Vocês já observaram que na proporção que o Espírito se adianta, ele só faz o bem? Por isso que ele vive em dimensões iluminada, perfumada, que só tem a felicidade. Por isso que ele consegue construir um corpo que não tem enfermidade, que não precisa de alimento, habita um planeta ditoso. Tá? E aí, o que nos mostra mais um pouquinho o nosso querido Emmanuel? Ele fala, o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho da ascensão. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Isso é claro assim lá longe, né? Então, vai lá no capítulo, na casa de meu pai há muitas moradas, logo no início do Evangelho, que você vai ver, né? Ali 5 classes de planeta, mas o codificador coloca, isso aqui é apenas didático, entre uma e outra tem muita variação. Mas você começa com o planeta primitivo, que nós passamos por ele, chegamos ao provas e expiações, que nós conhecemos muito bem, estamos nele, e estamos fazendo Enem por regeneração. No regeneração, gente, é que nós vamos conseguir sublimar os 5 sentidos. Já observaram que os 5 sentidos que nós somos são inerentes ao corpo humano? E o que ele nos dá? Prazer. Prazer para o corpo humano. Está errado? Não, em absoluto. Mas os espíritos que sublimaram eles não comem mais, não fazem mais sexo, não bebem, etc, etc, etc. E tem um prazer muito maior do que tudo isso que é material que nós temos. E aí, por esse motivo, quem é que constrói nosso corpo? O nosso perispírito. Ele é altamente ideoplástico, né? A nossa mente constrói um corpo que ele vai nascer num planeta que não é dessa forma, que é o planeta de todos. Tá? Vai lá na escala espírita, você vai ver que os espíritos da segunda ordem, eles nascem nesse planeta. Tá? A distância para eles não existe. Santo Agostinho fala na questão 495, do Anjo da Guarda, gente, a distância para nós não existe. Eu moro a milhões de léguas de vós e te vejo o tempo todo, cuido de você o tempo todo, mesmo estando encarnado. Porque o corpo físico dele lá, que é fluídico, é mais sutil do que o meu perispírito na Terra. Isso tudo em função de quê? Da mudança psíquica que cada um de nós estamos fazendo, entendeu? Para continuar essa ascensão para as dimensões vibratórias iluminadas. Tá? Então, como vemos, tudo isso está a nosso cargo, mas foi aí que a gente vai ver que Deus não... Por que nós somos iguais para Deus? Porque a mesma lei que Jesus usou para chegar de espírito simples e ignorante a anjo é a mesma que cada um de nós usamos. Tá? Então é a mesma lei para todos nós. Mas, gente, será que eu chego? Não, cara, não tem como. Vai ter que reencarnar muitas vezes. Foi isso que Jesus falou para Nicodemo. Você vai ter que nascer de novo, porque eu não posso passar desse patamar que eu estou aqui para o patamar que está Bezerra de Menezes, que está bem antes de Jesus. Você imagina passar para o patamar de Jesus? Não dá. Então eu vou ter que reencarnar muitas vezes. A diferença é que na proporção que eu me adianto, eu construo corpo melhor, entendeu? Então, mas peraí, o cara é um espírito adiantado. Chico Xavier tinha doença grave, não sei o quê. Por quê? Porque ele tinha conta para pagar. Né? Então, o que é espiar? Espiar é pagar conta. Mas quando a gente paga todas as contas, a gente não tem mais que reencarnar em planeta material. A gente vai reencarnar em planeta de todos. Tá? É a 4ª classe de planeta. Porque a 5ª é o celeste. A dimensão que habita Deus e os anjos. Eu não penso nem nessa, eu penso no de todos. De todos é meu sonho de consumo. Então, mas para isso, o que a gente precisa? Nos tornarmos melhores indivíduos.
Tá? E se eu vou direto agora, não, ainda estou fazendo Enem de regeneração, vou ter que passar no Enem, desenvolver esse trecho lá para que eu possa ir. Não precisa de ansiedade, não precisa de pressa, não. É não parar. Continue, fazer. Né? Aí, concluindo aqui o trechinho que eu tirei da introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, o Emmanuel fecha assim: lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Por que ele nos chama atenção para isso aqui? É muito comum a gente ver as pessoas... tem determinados termos que, se o cara não deu o termo espírita, não tem sinônimo bom para a gente. Né? Erraticidade, não, o cara está na erraticidade. Não, a erraticidade não é um local, é uma condição. É o intervalo entre uma reencarnação e outra, para os espíritos que têm que reencarnar. Jesus está na erraticidade? Não, não, não. Ele está, em definitiva, à direita do Pai. Tá? Mas todos aqueles que ainda têm que reencarnar, está na dimensão que ele consegue viver, que é erraticidade, que é espírito errante. Tá? Ainda está procurando oportunidade de reencarnar, etc, etc. Então, Kardec várias vezes realmente fala sobre isso aí. E ele está na erraticidade o quê? Se preparando, esperando a oportunidade para reencarnar de novo. Né? Agora nós entramos nas nossas questões, que o professor leu para a gente ali. Ó, questão 320. Para que a gente possa refletir muito sobre isso, gente, sobre os mortos, particularmente sobre os nossos mortos. Só sobre os nossos? Não, seria egoísmo. Né? Se nós desejássemos o bem só para os nossos. Mas é claro que para os nossos é quase que uma obrigação. Né? Quase que uma obrigação. Aí o Kardec pergunta na questão 320 do Livro dos Espíritos: sensibiliza os espíritos lembrarem-se dele os que lhes foram caros na terra? Ou seja, os parentes que lembram do espírito, que faz prece para ele que desencarnou, sensibiliza a resposta muito mais do que podeis supor. Tá? E se são felizes, esse fato lhe aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Gente, por que a gente vai duvidar disso? Você acha mesmo que o pai que morreu, morreu? Tá? Você acha mesmo? Porque dentro daqueles padrões da religião tradicional, tanto é que, exceto o Espiritismo, todas as religiões cristãs não fazem prece para os mortos. Já viram isso? Olha lá no seu grupo de zap, quando morre alguém, se o evangélico mandar uma mensagem, ele fala: vamos orar pela família, mas nunca pelo morto. É uma prova, é um precinho que ele paga por não ter entendido Jesus. Entendeu? Mas, na verdade, ele fica sem prece? Não, por quê? Prece não é necessariamente essa coisa que você tem que sentar, ajoelhar, fechar os olhos, não. Quando você pensa, é prece. Então, qual a mãe que não pensa carinhosamente no filho que desencarnou? Qual de nós não pensa carinhosamente do amigo, do parente, quem quer que seja? Isso é prece, ele recebe. E como é que ele recebe? Ele recebe-se feliz muito mais do que nós podemos supor. Tá? Então, não se esqueçam. Eu conheço gente, né, e às vezes até faço parte delas, que eu me lembro, quando você pensar em alguém, é quase certo, não vou dizer que é certo, mas é quase certo que esse alguém está te acessando mentalmente, encarnado ou desencarnado. Então, sonhou ou pensou em alguém que desencarnou, cara, se você não vai fazer a prece, escreve no papelzinho, bota no bolso, para logo mais quando você for deitar, for fazer a sua prece, lembre de pedir por ele. Ele está se comunicando com você. Tá? Quantos? Eu sonhei com a minha mãe, como é que ela estava? Estava chorando. Por que ela estava chorando? Porque você está fazendo alguma coisa que está prejudicando, cara. Deus só permitiu que você visse isso para que você despertasse. Se corrija, meu filho. Porque se você se corrigir, você vem para aqui, para a colônia comigo. Senão você vai ficar lá embaixo, entendeu? E outra coisa, e se ela for um espírito feliz? Ela se sente mais feliz ainda. E se não for um espírito feliz? Tem outra questão do Livro do Espírito, que ele recebe isso como se fosse um refrigério. Você lembra aquele dia que você está andando, nesses dias agora que nós temos passado e que vai vir aqui até janeiro? Aquele calor danado que você entra no banco ou na loja, é o que ele sente. É quando a prece chega ao sofredor lá nas regiões purgatoriais. Ele sente um refrigério. E muitos deles, de imediato, criam condições para serem socorridos. Ou então, criam condições, essa prece propicia, ainda mais se ela for repetida, né? Propicia recurso para ser socorrido. Vá lá no André Luiz, você vai encontrar um montão. Vá lá no Livro Ação e Reação, você vai ver que a Alzira, há 50 anos, ela percebeu que o filho dela estava mudando.
ela fazendo prece todo dia, levou 50 anos para ela mandar o grupo lá embaixo. O André Luiz, estão lembrados? Viram o filme? Porque se não leu o livro, viu o filme, né? André vivia revoltado, xingando, não sei o quê, aí começou a fazer prece. Num dado momento, ele faz uma prece com toda sinceridade. Olha para o lado assim, vê uma calça branca, olha para cima, era o Clarence. Estou aqui, André. Estou há tempos aqui do teu lado, você não me vê. Que vim te buscar. Chama os caras, bota na maca e leva. Tá? Então, as preces para os mortos são imprescindíveis. Vou aproveitar para que eu não me esqueça, quem ainda não leu o livro Memória do Suicida, provavelmente ainda vai ler. Gente, você vai encontrar o autor, que é um suicida, né? O Camilo, pedindo, por misericórdia, façam prece para os suicidas. Por quê? Esses são piores ainda. Porque, por exemplo, tem religiões que têm alguma coisa sobre missa de sétimo dia. E não existe missa de sétimo dia para suicidas. Sabiam disso? Tá? Eles são considerados réprobos. Cara, não faça isso. Então, nós espíritas, Jesus nunca discriminou ninguém. Então, quando ele fala para quem? Para homem, para mulher? Não, ele fala para espírito. Encarnado ou desencarnado. O amor é o mesmo que eu tenho por um encarnado, tem o mesmo que eu tenho por um desencarnado. Você vai deixar de amar mais a mãe porque ela desencarnou ou menos? Tá? O irmão, o amigo, o compadre, a comadre. E aí entra uma questão que a gente precisa dar uma estendidazinha na mente, né? Quantas mães, quantos pais, quantas comadres, quantos filhos, quantos irmãos você já teve? Tá? Pega a história da Ivone e do Amaral Pereira, você vai ver como é que é isso. O grupo da Ivone reencarna junto desde o século III, desde 200 e poucos, depois do Cristo. Todos já ascenderam, só era aquele cara que ela mata ele toda a reencarnação e que o pai dele de criação leva ela ao suicídio, só os dois não tinham ascendido até aqueles livros, né? Porque no Memória de Suicida você passa a ideia de que agora ela ascendeu, né? Um espírito que deve estar muito bem pelo tanto de bem que ela faz, né? Então, ela dedica, pelo que a gente sabe, uma grande parte das suas atividades aos suicidas. Lembre-se, se você ler o livro, você vai ver isso lá. Toda vez que você se deparar com alguma coisa que você possa ajudar quem vai suicidar e você conseguir obstar, ou não, porque pode ser que você não consiga, mas fez a sua parte, ou que você fizer uma prece para suicida, essa prece é registrada lá na colônia Maria de Nazaré. Você vai encontrar isso lá no livro. Tem um telão lá, é um telão, que, como eles não têm condição, ele reflete a prece para o suicida perceber. Então, façam prece para o suicida que você conhece, para o suicida alheio. Alheio é imprescindível, eles precisam. Só nós espíritas temos essa consciência, entendeu? Eles não morreram, simplesmente não suportou a prova. E por que ele sofre tanto? Porque ele simplesmente fez o seguinte, ele rasgou o contrato, cara. O contrato de reencarnação é de 80 anos, você suicida aos 40, passa 40 anos com dificuldade para resgatar esse tempo aí. Entendeu? E depois vai ter outra reencarnação para cumprir isso, porque Deus é sempre bom, né? 321, é o dia 2 que passou, né? O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? A resposta é bem curtinha. Os espíritos acodem, quer dizer, eles atendem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como faz no outro dia qualquer. Então, como tem o dia dos pais, dia das mães, tem o dia dos mortos. Mas não é um dia especial para o espírito, é um dia como outro qualquer. E por que é mais fácil? Você já imaginou aquele espírito que não tem ninguém que faça prece para ele, mas tem alguém que no dia 2 de novembro vai levar uma rosa lá e pensa nele, faz um Pai Nosso, uma reza? Ele só tem essa prece uma vez por ano. É claro que ele vai, porque os espíritos vão aonde? Aonde tiver aqueles que pensam bem nele. Tá? Precisamos ir lá? Claro que não, nós já fazemos prece para ele o ano todo. Tá? Para que eu vou lá levar rosa? E rosa para quê? Ele não vai usar rosa, rosa é material. Mas se a sua fé pede, vá. Vá. Porque o que vai pesar não é a sua rosa. Esse é apenas um gesto, é igual o passe. A mão é só gesto. Mas o que pesa é a mente. Então, a mente de quem está indo lá, levar a rosa, chorar, orar, pesa muito para o espírito. Tá? Não necessariamente no dia 2, mas todos os dias do ano. Né? Então, a gente pode fazer, como eu te falei, aquela listinha. Que a gente tem um monte de parente que morreu, amigo, não sei o quê. Aí, para não esquecer, você pode até dividir. Hoje eu vou orar para 10 desses, se você quiser economizar a prece, entendeu? Mas faz uma listinha, entendeu? Já viu aquela caixa de prece que tem ali no centro? O que é aquilo ali?
aquilo a gente precisa entender. Eu já fui responsável por cuidar daquilo ali, eu já encontrei lá 3 folhas de Word grampeado. Nome pra caramba. Pergunta, quando você colocou esses nomes, você pensou? Não, então não teve quase importância nenhuma. Porque nós vamos fazer a prece para quem foi colocado o nome ali. Mas os espíritos não têm bola de cristal. Entendeu? Eles precisam de dados. Mas os espíritos superiores têm. Mas acontece que eles também não ficam recorrendo a esses recursos de ajudar quem não tem interesse. Então, quando você colocar um nome ali, pense. Tem um espírito do lado, em algum lugar, pegando a sua mente, a imagem e a localização dele. Por isso, colocar o nome lá é importante. Mas o que é imprescindível, pensar. Pense. Tá? Vou colocar o nome na caixinha de encarnado. Vai lá e coloca. Mas pense. É igual uma prece. Você precisa impregnar aquele ato com o seu pensamento. Porque tem um espírito que lê a tua mente, que localiza. Por que o tratamento à distância? Tá? Tem tratamento à distância. Mas eu preciso conversar com a pessoa. Ou com quem está assistindo ela. Para que ela se torne receptiva. Vá lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, você vai ver Dona Ambrosina, que faz um monte de tratamentos por noite, e tem um livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que explica esse livro. Você vai ver os desenhos lá de como é que isso é feito. Esse pensamento, todo quarteirão tem um anjo da guarda. Toda família tem um anjo da guarda, cada indivíduo tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda do quarteirão, ele recebe de quem está fazendo o tratamento à distância, do centro, a informação, ele vai lá onde o cara está, manda a imagem para o médium que está fazendo o tratamento. Está lá. Mas facinho de entender. O livro, Os Domínios da Mediunidade, a Dona Ambrosina, aquela que tem um mandato mediúnico, é o título do capítulo. E o livro que explica, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Ele tem vários desenhos lá, mostrando várias coisas. O passe, não sei o quê, várias coisas. Tá? É imprescindível a gente conhecer isso aí, né? Então, vimos que o finado é importante sim, gente. Por quê? Porque tem espírito que só nesse dia que ele recebe. Né? Agora, 321A. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de sua sepultura. Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares, o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, mas o dia de finado é mais importante para ele, porque tem muito espírito lá. Tem, porque tem muita gente falando, pensando nele. E ele vai lá receber, tá? Se for possível, tiver permissão, ele vai lá receber a prece. Entendeu? Mas ele não vai pela multidão, ele vai pela mente daquele ou daqueles que estão pensando nele. Tá? Mais um trechinho. 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Essa é fatal, né? É mais importante eu ir lá no túmulo ou posso fazer em casa? A pergunta é essa, a resposta. Muito boa, né? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Não importa o lugar, desde que é feita com o coração. Redundante. Tá? Você quer ir lá no túmulo, botar uma flor, botar não sei o quê? Vá. Mas não precisa. É porque o espírito não está ali e tomara que não esteja, porque se o espírito não tiver condições de desligar do corpo, ele fica ali um tempinho, tá? Mas, em via de regra, você não precisa ir lá, porque você o atinge com o pensamento. Então, isso tudo é dogma, é liturgia religioso. Mas não temos o direito de chocar quem tem essa fé, não. Tá? É muito comum, né? O espírita tem essa mania, né? O cara está no centro espírita há muito tempo, ele chega e fala assim: poxa, Raimundo, mas eu às vezes, na hora do evangelho no lar, eu tenho uma necessidade de botar roupa branca, botar uma toalha branca na mesa. Eu posso fazer? Pode botar roxa, amarela. Mas entenda isso aqui, ó, é o pensamento. Não é a roupa branca que vai pesar. Eu conheço espírita de carteirinha que ainda tem essa dúvida. Nenhum problema, desde que você tenha sentimento, é isso que vai impregnar o seu lar de luz, de harmonia, de paz. E é um campo eletromagnético que você tem que preservar com a sua mente, né?
Essa é muito boa, né? Então, vá se você precisar, mas você não precisa necessariamente de ir lá no túmulo, tá? Aí vão, nesses 3 minutos que faltam ali, é uma pergunta que normalmente vocês fariam, e que eu faria também. E a missa de 7º dia é necessária? De 30, de não sei o quê? Porque tem gente que faz missa até de 10 anos, né? Ela é necessária? Como é que você responde isso quando alguém chegar para você que é espírita e perguntar, espírita também, quantas vezes o espírita diz, cara, eu não consigo, eu vou ter que ir marcar a missa de 7º dia da minha mãe, porque eu preciso. Eu digo, mas qual a dúvida, qual é o problema? O que você precisa é entender. Se você pudesse filtrar as pessoas que vão lá, seria excelente. Convida só aqueles que vão vibrar bem para ela, porque tem um monte de gente que já foi em missa de 7º dia, de 30, tem um monte de gente, pô, mas isso aí não valia nada quando ele estava vivo, não sei o quê. Ajudou? Coitado do espírito. Ele está ali, presenciando, você criticando ele, julgando ele. Então, se você vai fazer a missa de 7º dia, seria bom você dar uma filtrada, entendeu? Vou convidar só aqueles que vão para lá para vibrar bem para ele, entendeu? É muito comum isso ser perguntado a nós espíritas, por espíritas, porque os não espíritas normalmente nem se preocupam com isso, né? Mas tem muito espírita que tem essa dúvida. Cara, se isso move a sua fé, cara, eu tenho uma necessidade enorme de acender uma vela no pé do cruzeiro na segunda-feira. Vá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas faça com fé. Quer dizer, se você não tivesse com uma perna e nem uma perna mecânica, ou então tivesse com a perna quebrada, o que você usaria para andar? Uma muleta, né? A vela é uma muleta para despertar a sua fé. Se ela desperta a sua fé, coloca lá roupa branca também. Use para despertar a sua fé. Mas saiba que é apenas uma coisa mecânica, material. O que pesa mesmo é o pensamento, o sentimento. Tá? Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações e deixo para vocês, então, a proposta. Estude essas questões, né, do Livro dos Espíritos, estude o livro Obreiros da Vida Eterna, que você vai ver que no desencarne a pessoa tem bastante dificuldade e precisa de ajuda. E só tem ajuda aqueles que têm crédito. Tá? Não passa pelaquela dificuldade de ser explorado no resto de fluido que fica no corpo, etc, etc, etc. Os espíritos vêm e resolvem isso. Resolve diversas questões que, se a gente não tem condições, a gente passa por um dos espíritos com todas as sensações que a gente sente aqui. Tá? Então, essa não é uma ameaça mais da igreja. Você vai para o inferno? Não, não. Você vai responder com a sua consciência naquilo que você errou, se você não entendeu. Porque se você errou, é só pedir perdão. Que Deus perdoa conscientemente, tá? Muito obrigado a todos e muita paz. Muito obrigado, Raimundo, pela tua explanação, pelo teu carinho, pelo teu amor à nossa casa. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Então, por favor. Querido Jesus, neste momento dos passes, aproxima de nós os nossos guias e benfeitores e que tudo se realize de acordo com o teu amor, com a tua misericórdia. Em nome, então, da espiritualidade amiga que dirige os médiuns, que dirige a nossa casa, em teu nome, Senhor, iniciamos, sempre em nome do amor, o trabalho dos passes. Que assim seja. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva a todos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a lição reconhece-se o cristão pelas suas obras. A gente primeiro, para começar a reflexão, a gente precisa se entender como ser humano, né? Se entender como espírita, como cristão. É claro que a gente precisa do estudo, a gente precisa de vir a casa, a gente precisa de assistir uma palestra, mas a gente precisa entender qual é a nossa intenção. A nossa intenção é o exterior? Ou eu quero aprender? Eu quero trabalhar no bem? Né?
O trabalhar no bem é aquele se pôr a serviço do Cristo, né? No trabalho, né? Disposta, né? Com resignação, com um sentimento mesmo de amor, né? Com a fraternidade, com a humildade. Não é aquele trabalhar para ter reconhecimento. O chamamento do Cristo é para esse trabalho no bem, que a gente possa se transformar. Já tem, todo espírita já conhece, né? Para ser um bom espírita, né? Precisa o quê? Domar as suas tendências, né? E fazer o esforço, né? Por isso. E esse esforço é o que vai contar. E essa transformação para um homem de bem é o chamamento do Cristo, né? Ele, quando chama muitos, todos têm oportunidade, né? Ele não dá oportunidade a um e não dá a outro. Mas Deus quer o que da gente? Ele quer um sentimento verdadeiro, né? Quando Ele faz o chamamento, Ele dá oportunidade a todos do trabalho, a todos de se transformarem, né? Mas a gente ainda é espírito muito teimoso, né? A gente prefere ainda as facilidades do mundo, porque largar tudo, né, para se transformar, vai demandar da gente um esforço, né? Vai demandar da gente assim um abdicar de algumas coisas que ainda a gente às vezes ainda prefere no mundo, né? Acredito que a gente tem tanto apoio, a gente tem tanta sustentação, a gente tem espíritos amigos que ficam sempre ao nosso lado, nos amparam, né? O palestrante falou no anjo de guarda, né? Cada um de nós temos o nosso. Então, quando a gente acha que a gente não tem força, né, para essa transformação, a gente está enganado, né? Essa transformação a gente pode fazer todo dia um pouquinho. A gente ainda não consegue se melhorar. Aí a gente escuta a pessoa falar, mas eu não sou Chico Xavier, né? Mas se a gente também não der o primeiro passo, né? Às vezes são mínimas coisas, né? É escutar uma pessoa que está precisando, né? Um acolhimento a uma pessoa que está em sofrimento. Isso tudo é trabalho no bem, né? Para Jesus, que deu todo ali, tudo que a gente tinha que fazer, todo o caminho das pedras, Ele já fica satisfeito quando a gente faz alguma coisa, a gente movimenta. Esse movimento é o que conta, é o nosso esforço. Ainda não está perfeito. A gente sabe que não está perfeito, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar. Mas a gente não está se esforçando? A gente não está na luta? E é isso. Cada dia plantando mais uma semente. O chamamento não vai ter uma data certa. Olha, até o dia 10 eu tenho que me melhorar porque vai ter um chamamento. Não, esse chamamento é diário, né? As portas estão abertas. É a gente que não consegue enxergar, né? E aí quanto sofrimento a gente evitaria, né? Se a gente pudesse, né, evitar esse caminho tortuoso. O chamamento do Cristo é para o reino dele. A gente já está preparado? A gente já está fazendo por onde? Então é isso, a gente tem que trabalhar todo dia, pensar no bem, firmar nosso pensamento no que edifica, né? E deixar as coisas materiais ir trocando aos poucos, né? Como a gente ainda não consegue trocar totalmente, mas a gente já consegue visualizar o que é, né? A demanda maior vai ser mundana, mas a gente já tem como fazer essas escolhas, né? Então é isso. Que a paz do Senhor Jesus nos abençoe nesse momento a todos. Nós te agradecemos, Jesus, pela tarde de estudos, pelos passos que recebemos, pelas vibrações de amor que envolveu a cada um de nós nesta sala,
de trabalhos, nesta sala que é sua, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado ao altivo e a todos os espíritos guias desta casa de amor que nos sustentaram a alma, o espírito nesses momentos. Que seja então em nome do nosso irmão querido e da direção espiritual desta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.